Oi, pessoal, tudo bem? Hoje é 13 de maio de 2020. Hoje é um dia que, quando eu estudava, se eu não tivesse em quarentena, eu ia aprender que era o dia da abolição dos escravos. E eu vi isso hoje, né, numa página que eu sigo, a figura ali da Princesa Isabel e os escravos sendo livres, 132 anos. E eu aprendi muita coisa errada na escola. Eu fiquei pensando se eu deveria fazer um vídeo sobre isso ou não, até porque eu sou fisioterapeuta, evangélico, e esses temas não são muito bem-vindos no meio técnico ou no meio cristão. Mas eu sou responsável pelo que eu falo e estou lendo o livro do Laurentino, Escravidão. É um livro muito forte. E uma das coisas que eu aprendi lá no início é que africano escravizou o africano, então por isso que a escravatura começou. Isso não é verdade. A escravatura é tão antiga quanto a humanidade. A própria palavra escravo vem de slave, eslavo, que vem lá remetendo ao povo do leste europeu. Então já se dominava povos e se escravizava esses povos. O que a Europa criou com o comércio de escravos negros é o racismo. Então, quando os portugueses chegaram no Brasil, chegaram nas Américas, eles escravizaram os índios, sim, e depois de um certo tempo, a miscigenação com índios começou a incomodar a Espanha, Portugal, porque alguns começaram a se envolver literalmente, sexualmente com os índios, e filhos de índios começaram a nascer na nobreza, os bastardos, e tentaram aumentar a demanda de pessoas para trabalhar como máquinas. E foi aí que se veio a ideia, a inteligente ideia, porque o racismo é inteligente. Ele é tão inteligente que ele ensinou que a gente não deve falar sobre ele. E, de repente, se viu que a cor da pele poderia ser o diferencial para tirar a alma de alguém ou dar a alma para alguém. Eu falo de alma porque a igreja apoiou a escravatura de negros, como apoiou outras escravaturas. Está na Bíblia, escravos e servos e senhores. Então, quanto a humanidade existe, sempre existiu escravos, sempre existiu povos dominados. O que é novo na história, de novo, é o racismo. E essa história de negro escravizar negro não é uma verdade, porque o negro nem se via como negro. Isso também é novo na história. Ele se via como um povo mais forte que o outro, com a mesma cor da pele, e fazia como fazia no mundo inteiro. E pegava um povo, fazia das suas mulheres submissas, dos homens os seus escravos, e pronto. O que aconteceu, e o livro diz bastante claro isso, é que com a demanda dos escravos, de mais mão de obra, os portugueses começaram a fazer incursões na África. Não deram muito certo as incursões, porque os negros começaram a aprender a se defender, e o livro diz que em 1444 houve o primeiro leilão de negros em Portugal. Esse leilão já contava com a ajuda dos traficantes de escravos negros, que, devido à demanda da Europa, começaram a escravizar mais negros ainda e vender para portugueses que chegavam na África. Então, eu já ouvi falar esse ano que português nunca foi para a África, era o escravo que era dado ou vendido aos portugueses pelos outros negros. De novo, o racismo é uma criação europeia. A escravidão é uma criação da humanidade, sempre existiu. Então, quando chega em Portugal, esse mercado esquenta mais ainda e Portugal vira um grande balcão de negócios de negros. E outra coisa importante é que esse mercado criado pelos portugueses, ele alimenta toda a América Latina, ele tem as suas consequências até hoje. De novo, para esse vídeo não ficar muito longo, o racismo é inteligente,
Então a gente não comenta das consequências do racismo com essa mentira que o racismo começou na própria África. Ele não começou na própria África, ele começou na humanidade. Então hoje a gente tem 132 anos e nada para comemorar, mas muito para refletir. E outra coisa que eu queria refletir como evangélico é que a gente aceita todos os deuses, aceita entre aspas, né? Eu já tive um cachorro chamado Zeus, e nunca foi um problema. Zeus e Thor, 2 pinchas. Mas se eu chamasse um cachorro de Axé ou qualquer outra palavra que lembrasse a África, certamente isso seria proibido. Por que será? Os deuses negros são bem mais rejeitados do que os deuses brancos. Então, essa live foi pra gente refletir. Um abraço, tchau, Ubuntu!